Então vamos finalizar aqui agora a nossa aula com a nossa leitura em conjunto dos artigos, rapidinho. Então aqui eu peguei até um código penal aqui limpinho para ficar melhor aqui a leitura e também a gente lê mais rápido, tá? Então aqui, parte geral do Código Penal, da aplicação da lei penal. Então nós já vimos aqui questões de lei, da aplicação da lei penal no espaço, né? Questão de extensão do território, extraterritorialidade, de como vai ser também a aplicação da lei penal no tempo, ok? Mantenha essa ideia, tá? Estamos estudando o que? A aplicação da lei penal. Vamos lá. Então, primeira parte aqui, ó, anterioridade da lei penal. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que eu quero destacar aqui para você é que tanto o crime como a pena, ambos devem ter uma previsão na lei, certo? E a sua aplicação só poderá ocorrer após a previsão na lei. E a regra geral, a regra é a anterioridade. Lei penal no tempo agora. Como que se dá a aplicação da lei penal no tempo? Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Já vimos bastante isso aqui também na nossa questãozinha. E o que a gente tem que destacar? Que quando uma lei deixa de considerar um crime, lei X deixou de considerar um crime. O crime deixou de existir. Quando isso acontece, temos 3 resultados. O primeiro, que daqui para frente, ninguém pode ser punido por esse crime aqui já extinto. Não existe mais esse crime. Então ninguém pode ser punido por esse crime que não existe mais. Daqui para frente ninguém pode ser punido. Além disso, vai cessar o quê? A execução penal, ou seja, se alguém estava preso por este crime, quando a lei X extinguiu esse crime, o que acontece? Essa pessoa, ela vai sair da cadeia. Ela está livre. Cessa a execução penal. E também vai cessar os efeitos penais, ou seja, não se pode mais considerar que essa pessoa foi presa. Tá? Apaga isso aqui do histórico dessa pessoa. Agora, temos aqui escrito o quê? Que cessa a execução e os efeitos penais. Está escrito aqui penais e civis? Não. Efeitos civis não serão cessados, ok? Efeitos civis não. Somente os efeitos penais serão cessados. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. No caput aqui do artigo 2º, o que a gente viu? A extinção do crime. O crime foi extinto. Quando extingue o crime, favorece o agente? Sim, favorece. É o melhor dos mundos para o agente. Agora, leis que não extinguem o crime, mas que favorecem o agente também serão aplicados a fatos anteriores? Sim, é o que traz o nosso parágrafo 2º. Tá? Não precisa só extinguir o crime. Se favorecer de qualquer forma, também vai ser aplicado a fatos anteriores. Ainda que haja uma condenação transitada em julgado, ok? Isso aqui não impede a lei ser aplicada a fatos anteriores quando favorecer o agente. Agora o caso de lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se a fato praticado durante sua vigência. Ok. Já vimos também que a primeira situação aqui trata sobre a lei temporária, ou seja, o período determinado de duração, ok? Começa a data X, termina a data Y. Agora, segundo o caso aqui, de cessadas as circunstâncias que a determinaram,
é durante determinada situação que haverá a vigência da lei excepcional. Aqui é o caso de lei excepcional. Por exemplo, uma guerra, a Copa do Mundo ou qualquer outra circunstância, ok? Uma pandemia, certinho? Maravilha. O que mais destacamos? Ela vai ser aplicada aos fatos ou aos resultados que ocorreram na sua vigência? Aos fatos. Independe do resultado. O que interessa é o momento em que o fato foi praticado. Em que momento? Durante a sua vigência. Maravilha, literalidade na veia seguindo. Agora o tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E isso aqui a gente já viu nas questõezinhas também, certo? Então, lembra, o tempo do crime, o que interessa é o momento da ação ou da omissão. Interessa o resultado? Não. Resultado, não. O que interessa é o momento da ação ou da omissão. Por isso que nós chamamos aqui, teoria da atividade. A teoria que rege o tempo do crime é a teoria da atividade. Não é a teoria do resultado, não. Isso aqui está explicitamente no artigo 4º. Agora, territorialidade. Artigo 5º, também vimos bastante nas nossas questões. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, qualquer crime que for cometido no território nacional vai ser aplicada a lei brasileira? Sim, vai ser aplicada a lei brasileira. E essa situação impede que seja aplicada alguma convenção, tratado ou regra de direito internacional? Não. Perfeito? Então, lei brasileira será aplicada a todo crime que ocorrer no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então temos duas partes aqui no parágrafo 1º. Vamos lá. Primeira parte aqui trata sobre aeronaves e embarcações de natureza pública ou que esteja a serviço do governo brasileiro. Olha aqui, embarcaçãozinha, minha embarcação e minha aeronave. Quando elas forem de natureza pública ou tiver a serviço do governo brasileiro, sempre vai ser extensão do território nacional? Sim, sempre vai ser extensão do território nacional, independentemente do lugar que se encontrem, ok? Agora, segunda parte aqui, quando for de natureza privada ou mercantil, o que vai acontecer? Aqui, privado. Quando for de natureza privada, só será extensão do território nacional quando se estiverem no território do Brasil, aqui o território do Brasil, ou alto mar. Entenda, o alto mar, cara, é uma região que não pertence a nenhum país. Tá? Então não é um território estrangeiro. O alto mar é uma região que não pertence a ninguém. Por isso que podemos considerar que a embarcação ou aeronave de natureza privada vai ser uma extensão do território nacional nessa região aqui. Perfeito? Maravilha. Vamos lá então seguindo, hein? Parágrafo 2º. É também aplicada a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, complementando aqui nosso desenho, embarcações e aeronaves de outros países, aqui, bandeira de um outro país, eu estou botando aqui, bandeira X, um país estrangeiro. Embarcações e aeronaves agora de países estrangeiros. O que acontece? Só pode ser de natureza privada para ser considerada uma extensão do território nacional se
estiver aqui, ó, nas intermediações. Eu vou botar aqui, ó, bandeira brasileira. Nas intermediações aqui do Brasil. Olha aqui a nossa literalidade aqui, amigo. Quando a aeronave estiver em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E no caso das embarcações, quando essas estiverem atracadas aqui no porto ou transitando no mar territorial brasileiro. Se estiver em alto mar, vai ser a extensão do território nacional? Não. Por quê? Porque é uma embarcação estrangeira, ok? Então vamos lá, seguindo nossa literalidade. Agora tratar sobre o lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Ótimo. Então, diferentemente do tempo do crime que a gente viu aqui, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, independentemente do resultado. Já falamos, tempo, o que importa é a ação ou omissão. Teoria da atividade, não é teoria do resultado. E no lugar do crime, o que é que importa? Tanto faz. Tanto faz. Porque o lugar pode ser tanto onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, como também onde ocorreu o resultado, certo? Então, para o lugar do crime, nós consideramos tanto a ação como o resultado. E só para aproveitar a explicação rápida, ó, o lugar do crime nós vamos ter a teoria da atividade ou do resultado. Nós temos as duas teorias. Então é uma teoria mista ou também conhecida como teoria da ubiquidade. Então por isso que temos o mnemônico luta. Agora você vai entender, ó. Qual teoria que rege o lugar do crime? A teoria da ubiquidade, ou seja, tanto faz. A ação ou o resultado, ambos são considerados para definir o lugar do crime. E quando falamos do tempo do crime, nós temos a teoria da atividade, porque a teoria do resultado não é considerado para definir o tempo do crime, ok? Então, luta é L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo do crime, A de teoria da atividade. Agora vamos para a extraterritorialidade, também que a gente já viu bastante nas nossas questões. Artigo 7º. Ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. De cara, temos que saber que a extraterritorialidade trata de crimes cometidos no Brasil? Não. Crimes cometidos no estrangeiro, ou seja, fora do território nacional. E a extensão, olha aqui, ó, extensão do território nacional é considerado um território do Brasil? Sim. Então não esqueça, extensão do território nacional é igual a território nacional. Nós estamos tratando aqui o parágrafo 1º da extensão do território nacional aonde? Aqui, ó, na territorialidade. Agora, crime cometido no estrangeiro, nós estamos tratando na territorialidade? Não, é na extraterritorialidade. Então, extraterritorialidade, vou botar aqui, ó, extraterritorialidade é diferente do território nacional. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver quais crimes ficam submetidos à lei brasileira quando cometidos no estrangeiro. Aqui, o inciso 1º. Quando for crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ele trouxe aqui todos os exemplos da administração pública direta e indireta, ok? Então aqui é a administração pública, certo? Então qualquer crime que seja contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, seja direta ou indireta, cometido no estrangeiro, vai ser sujeito à lei brasileira. E a linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Mais uma vez, trouxe novamente aqui a administração pública
e especificou aqui na linha C quando o agente estiver a seu serviço, ok? Maravilha. E o item D, crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Esses são os crimes do inciso 1º. Agora, inciso 2º. Outros crimes aqui, ó. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Muito bem, vamos seguindo o raciocínio aqui, vamos construindo a ideia. Olha aqui, ó, parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Já vimos que aqui é a extraterritorialidade incondicionada, porque não existe condição nenhuma para o agente ser punido segundo a lei brasileira. Porque, seja ele absolvido ou não, de qualquer jeito ele vai ser submetido à lei brasileira. E quais crimes que são esses? Os previstos no inciso 1º. Vamos ver aqui. Inciso 1º. Aí como é que você tem que pensar? Do seguinte jeito aqui, ó. Ah, tá. Os crimes do inciso 1º são os crimes mais graves. Porque envolve o Estado e também envolve questão de humanidade. Olha aqui, ó. Estado e humanidade. Olha aqui. Crimes contra a vida e liberdade do presidente da República. O presidente da República é o representante do Estado. Crimes contra a administração pública. Opa, administração pública, Estado também. E quando for crime também contra a administração pública, cometido por algum agente público. Opa, também contra o Estado, certo? Então, crimes contra o Estado. E a linha D aqui, o último aqui, ó, é genocídio. Genocídio, o cara que é genocida, ele quer acabar com uma raça, ele quer acabar com um povo, acabar com uma determinada população, entendeu? Então é um crime contra a humanidade. Por isso foi incluído aqui no inciso 1º. Entendeu agora por que esses crimes são de extraterritorialidade incondicionada? Por conta dessa gravidade. Maravilha, vamos lá, vamos seguindo. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º agora, os crimes do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Opa, então para ser aplicada agora a lei brasileira, nos casos do inciso 2º, nós encontramos condicionantes aqui no parágrafo 2º. E por que essas condicionantes? Porque são crimes de menor potencial ofensivo. Olha aqui a linha A, crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, crimes praticados por brasileiro. E a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, ou seja, não é de natureza pública. Eu vou até rabiscar aqui, ó. Não é natureza pública quando é em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, nesses casos aqui, quais são as condicionantes? Lembrando que essas condicionantes devem existir ao mesmo tempo, ok? Por isso que eu estou rabiscando aqui, ó, o concurso das seguintes condições. Devem existir ao mesmo tempo que, então, aqui, ó, a linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ser o fato punível também no país que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro e não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Não tem muito o que pensar aqui, cara. É só ficar lendo e relendo que você vai internalizar. Mais uma vez, então o agente tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser punível, também lá no país que foi praticado, o crime deve ser entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição e também não ter sido agente absolvido no estrangeiro e também não ter cumprido a pena. E por último, não ter sido agente perdoado ou não estar extinta a punibilidade. É essa a ideia geral. Agora, o que eu quero destacar aqui, ó? Esse dispositivo específico, ó, é a linha C do inciso 2º do artigo 7º. Esse inciso específico que está sendo tratado na extraterritorialidade, ele é bem parecido com nossos casos de extensão do território nacional, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Caso de extraterritorialidade, aqui, ó.
crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Vamos subir aqui para entender legal, ó. O nosso caso agora aqui de extensão do território nacional. Aqui, ó, esse aqui, ó. Quando for embarcação aeronave de natureza privada, vai ser extensão do território nacional se estiver no território nacional ou em alto mar. Porque, olha a exclusão aqui, ó. Se a embarcação aeronave for de natureza privada e estiver no estrangeiro, ou seja, não está no território nacional e nem está em alto mar. Então, se estiver no estrangeiro, o que vai acontecer? Se estiver no estrangeiro, vai ser caso de extraterritorialidade, que a gente já sabe, extraterritorialidade é diferente do território nacional, muito bem? Então perceba aí a diferenciação que existe nesses dois casos, ok? E lembrando, qual é a condicionante aqui das embarcações e aeronaves brasileiras de propriedade privada no caso de extraterritorialidade? Qual que é a nossa condicionante aqui, ó? Que o crime ocorrido ele não seja julgado no país estrangeiro, ok? Foi julgado lá fora, exclui a possibilidade de extraterritorialidade aqui das embarcações e aeronaves brasileiras de natureza privada. Vamos lá, parágrafo 3º agora. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, mais uma situação, nós vimos aqui, ó, crime cometido por brasileiro lá no estrangeiro, é caso de extraterritorialidade? Sim. Poderá haver aplicação da lei brasileira? Sim, mas deve atender concomitantemente essas condicionantes. E o contrário, crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, vai ter que atender também essas condicionantes aqui? Sim, o estrangeiro vai ter que estar no território nacional, vai ter que ser fato punível também lá no outro país. Entre os crimes que autoriza a extradição, o agente não pode ser absolvido e também não pode ter cumprido a pena, nem perdoado ou extinta a sua punibilidade. E além dessas condicionantes, também deverá ser considerada uma dessas opções. Aqui, vamos ler as opções. Ó. Se não foi pedida ou foi negada a extradição. Ou seja, se nenhum país pediu a extradição do estrangeiro que cometeu o crime contra brasileiro, ou se algum país pediu e foi negada a extradição, vai ser aplicada a lei brasileira? Vai. A outra hipótese, se houve requisição do ministro da Justiça. Ou seja, se o pedido de extradição partiu aqui do Brasil, entendeu? O ministro requisitou o estrangeiro, é uma das formas também de atender às condições estabelecidas pelo parágrafo 3º. Perfeito? Seguindo. Pena cumprida no estrangeiro agora. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Considerando o mesmo crime, podemos ter penas diferentes no Brasil e no estrangeiro. Aqui, ó, pena no estrangeiro, pena no Brasil. Elas podem ser diferentes, ou a outra situação é a pena brasileira, quando esta aqui é igual à pena estabelecida no estrangeiro. No nosso primeiro caso, nós teremos a atenuação da pena imposta no Brasil. E no nosso segundo caso aqui, haverá o quê? A pena estrangeira será computada aqui na pena brasileira, justamente porque elas são iguais. Seguindo, eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para... O que a gente tem aqui? Nós temos a possibilidade de aplicar uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Para isso aqui acontecer, a lei brasileira deve prever a mesma consequência que a lei estrangeira, entendeu? Então, por exemplo, se a lei estrangeira prevê pena de morte e a lei brasileira prevê apenas o pagamento de multa, pode haver homologação de sentença estrangeira aqui no Brasil? Não. A consequência das leis devem ser iguais.
E qual é a finalidade da homologação da sentença estrangeira? Ou vai ser para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, ou sujeitá-la à medida de segurança. Então pode ocorrer uma homologação de sentença estrangeira com efeitos penais aqui? Não. Ninguém vai ser preso aqui no Brasil por homologação de uma sentença estrangeira determinando pena privativa de liberdade de 5 anos. Entendeu? Então, efeitos penais, não, somente efeitos civis. E a segunda hipótese aqui, quando a sentença estrangeira sujeitar o agente à medida de segurança. E medida de segurança a gente vai aprender lá na frente, que somente será aplicada para os inimputáveis, ok? Medida de segurança é só para inimputáveis. Então, sentença estrangeira somente vai gerar efeitos aqui no Brasil se for homologada, possuindo uma dessas duas finalidades. Parágrafo único. A homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1 de pedido da parte interessada. Bem tranquilo. Então aqui, Então sentenças aqui, para reparar dano, restituição ou outros efeitos civis, só será homologada se houver pedido da parte interessada. E a linha B, para os outros efeitos, ou seja, para o nosso inciso segundo aqui, vai depender da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Então essa é a nossa ideia, tá? Para homologar sentença estrangeira sujeitando alguém à medida de segurança, precisa do tratado de extradição, caso não tenha, de requisição do ministro da Justiça. Vamos para o próximo. Contagem de prazo agora. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses, os anos pelo calendário comum. Vamos lá, vamos destacar aqui. O Código Penal determina que o dia do começo será contado. Então alguém está sendo preso hoje. O cara entrou na cadeia hoje, meio-dia. A contagem dos dias de prisão começa hoje ou começa só amanhã? Começa hoje. O Código Penal determina isso. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, na contagem do prazo. Ok? Vai ter que ficar 10 dias preso? Se entrou hoje, meio-dia na cadeia, conta com o dia de hoje? Sim. E a segunda parte, os dias, os meses e os anos serão contados tendo como referência o calendário comum. Não é o calendário juliano, dos maias, lunar, não. É calendário comum. Só a título de curiosidade, o calendário comum também é conhecido como calendário gregoriano. Ok? Isso aqui é a título de curiosidade, certo? Calendário comum é também o nosso calendário aqui, que é o gregoriano. Seguindo, frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Foi justamente o nosso exemplo aqui do artigo 10. Tá? Entrou na cadeia, meio-dia, começa a contar hoje? Começa. Bem tranquila a nossa ideia também. Um dia tem 24 horas. A gente pode considerar que no direito penal as frações do dia? Não. A gente não vê aqui no Código Penal uma pena de 2 dias e 3 horas. A gente não vê isso. Porque as frações de dias são desconsideradas. Do mesmo jeito que na pena de multa, as frações da nossa moeda serão desconsideradas. Ou seja, não vai haver uma multa de R$3,02. Não existe. 2 centavos é desconsiderado. Os centavos são desconsiderados. E para finalizar aqui, legislação especial agora aqui, artigo 12. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Ou seja, o nosso Código Penal vai ser aplicado subsidiariamente nas leis especiais que possuírem algum tipo de lacuna. Perfeito? Maravilha. Para você que ficou agoniado, você pode calcular aí. Eu acabei de calcular aqui. Encontramos aqui nessas questões iniciais, que tem bastante questão de princípios,
como qualquer outra matéria, encontramos 44% das questões tratando sobre princípio e o resto era literalidade pura da lei. Se a maioria é a literalidade pura, você vai focar na literalidade, perfeito? Forte abraço aí, até a próxima aula.